A paz do Senhor, amigos, irmãos, ovelhas. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Neste momento eu tenho uma palavra de Deus para você que está aí seguindo nós no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. Que Deus venha abençoar você de uma forma especial. Eu tenho uma história que já foi narrada várias vezes e foi registrada por Lucas, um doutor, um médico, alguém que conhecia da parte da medicina. E ele narra a história de uma viúva, a qual Jesus se encontra com ela, mais conhecida, a viúva de Naim. Todo mundo sabe que para uma pessoa se tornar viúva, precisa perder o seu companheiro. Então essa mulher, ela era uma mulher casada outrora, mas de repente a Bíblia não conta, a Bíblia não narra, a Bíblia não descreve como foi a morte do seu esposo. Só fala que ela estava viúva. Então acreditamos que ela acompanhou o enterro do seu esposo, todo o processo do velório, todo o processo do preparamento do corpo e o cortejo até o momento do enterro. Até então era uma mulher que sofria, mas tinha um refrigério, que de herança o seu esposo deixou um filho para ela. E esse filho era o seu alento, era a sua alegria, era a sua paz, era a sua base para ela viver e continuar vivendo, talvez até mesmo lembrando do seu esposo, a qual deixara após a morte. Mas a Bíblia começa a narrar, contar uma história que esse jovem, esse filho dela, chega a falecer. Não sabemos o motivo, a razão que veio a morte desse jovem. Provavelmente uma doença que acometera esse jovem, e ela começou a cuidar deste jovem, a perceber que a doença se agravava. Talvez ela imaginava: será que eu vou perder também meu filho, como eu perdi o meu esposo? Será que eu vou ficar só? Além de viúva, eu vou ficar solitária, sem ninguém para me acudir, sem ninguém para estar ao meu lado. Talvez era a história, ou talvez era o que essa mulher pensava. Mas de repente a doença se agrava cada vez mais. Chega a um ponto desse jovem ir a óbito, morrer, a perder o seu fôlego de vida. E eu começo a imaginar a triste trajetória dessa mãe, dessa mulher. Por um momento perde o esposo e percebe que já não vai ter mais um marido. Aí de repente agora perde o filho e percebe que de repente não vai ter mais um filho. Percebe que ela vai ficar só, solitária e sem ninguém para acudir, sem ninguém para ajudar, sem nenhuma companheira, sem nenhum companheiro, ninguém para trazer uma palavra amiga, porque a companhia que ela tinha era o seu filho, e agora já não está mais com o seu filho em vida. Você que é mãe, ou você que já perdeu alguém da sua família, perdeu um filho, um esposo, um pai ou uma mãe. Só aquele que um dia perdeu alguém sabe qual era a tristeza, o abatimento daquela mãe que perdeu a esposa, agora perde o filho. Agora imagine essa mãe velando o seu filho, sabendo que nunca mais ia o ver, porque após o velório é bem certo que vamos enterrar o filho. Então o velório se passa, chega o momento do cortejo, chega o momento mais doído de qualquer ser humano quando perde alguém ente querido. Chega o momento de remover o caixão para levar ao cemitério mais próximo, o cemitério aonde vai ser enterrado. Talvez chegou alguém perto daquela mulher, abraçou, talvez falou uma palavra amiga: calma, calma, o Senhor vai confortar o seu coração. Muitas vezes nós ouvimos tal palavra: Deus vai confortar o seu coração. Mas só nós mesmos sabemos que quando nós perdemos alguém da nossa família, o quanto é ruim, o quanto é doído, o quanto nós sofremos. Só que eu tenho uma história tenho uma palavra de Deus para você. Por mais que o seu filho se foi, por mais que o seu pai se foi, por mais que a sua mãe se foi, por mais que o seu esposo se foi, se alegre, porque possivelmente você vai ver ele no paraíso. Possivelmente você vai ver ele no seio de Abraão, se você permanecer firme na presença do Senhor. O segredo hoje é permanecer firme na presença do Senhor,
porque todos nós, querendo ou não querendo, vamos um dia enfrentar a morte, vamos enfrentar a perca de alguém que nós amamos, de alguém que nós gostamos de ficar perto. Um dia isso vai chegar e todos nós vamos chorar a triste solidão da perca de alguém. Só que Jesus, para a história dessa mulher, ele resolveu reescrever uma história diferente, porque a história que a mulher já estava escrita, que era enterrar o filho dela e ia sofrer amarguradamente o resto de sua vida. E Jesus, sabendo que a vida dela seria trágica, e a história começa a dizer: quando aquela viúva, juntamente com um grande cortejo, saindo da cidade de Naim, e Jesus também indo em entrar a cidade de Naim, mas não em um cortejo, mas em uma grande multidão que estava em sua volta, que se acompanhava Jesus. Jesus de longe avista uma grande multidão, e logo se percebe que era um cortejo em direção ao cemitério próximo. Jesus se aproximando daquela multidão, e aproximando daquela mulher triste, abatida, amargurada, chorando, ele chega não perto dela, mas chega perto do caixão, porque Jesus sabia que ela chorava porque o filho dela tinha morrido. Então Jesus se aproxima do caixão, ou melhor, do esquife, como algumas traduções diz, e chega, toca no garoto e fala: menino, se levanta. Menino se coloca de pé. De repente, uma grande multidão olhando para Jesus, observando o que Jesus está fazendo. Alguns se levantam, talvez por ser judeu, e Jesus sendo judeu, não podendo tocar em um esquife ou um caixão, porque era algo imundo, e judeu não toca em algo imundo. Começaram talvez a se escandalizar, ou falar alguma coisa grotesca a respeito do que estava ali acontecendo. Porque diante de uma aflição, diante de uma luta, irmão, irmã, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem o que você está passando. No lugar das pessoas te ajudar, dar o ombro amigo, te levantar, enxugar suas lágrimas, pelo contrário, elas lançam palavras que vão te chatear, te amargurar cada vez mais. E Jesus, sabendo que a única forma que poderia alegar o coração daquela mulher era ressuscitando o filho dela, então isso Jesus se prontificou em fazer. Ei, Jesus sabe o que está te fazendo triste, Jesus sabe o que está fazendo as suas lágrimas rolar. E o Senhor Jesus não quer te ver triste, não quer ver as lágrimas rolando. Jesus não quer te ver preocupado, estressado, abatido ou opressivo por algum mal. O Senhor Jesus não quer te ver numa depressão, Ele não te quer te ver dessa forma. Pelo contrário, Ele quer te ver feliz, alegre, sorridente. Então, antes mesmo dele ir a você, Ele manda seus anjos diante dos seus problemas para ir até você com a vitória nas mãos. O Senhor não vai de encontro a ninguém sem dar algo, sem abençoar aquela pessoa. Se até agora Jesus não te abençoou, acalma o teu coração, porque Ele ainda vai te abençoar. Ele ainda vai tirar essas lágrimas que estão rolando no seu rosto. Ele ainda vai tirar essa angústia, essa depressão, essa preocupação, essa inquietação do seu coração. Acalma o coração, porque o seu dia ainda vai chegar. Para aquela mulher, não foi no momento de ressuscitar o esposo, porque o esposo dela foi enterrado. O momento daquela mulher foi ressuscitar o filho dela. Quando você perceber que a sua esperança está se esvaindo, está acabando, é nesse momento que Jesus vai entrar na tua causa e vai resolver para você. Então, de repente, Jesus, quando mandou aquele menino se colocar de pé, aquele menino se coloca de pé e começa a falar. Aquele menino começa a conversar. Aí Jesus pega o menino e entrega a mãe. É dessa forma que Jesus quer fazer para você, irmão, irmã. Ele quer entregar a sua bênção. Ele quer entregar algo para você. Confie, acredite fielmente, mas permaneça firme na presença do Senhor. Não se distancie
pelo sequer um segundo da presença do Senhor, porque possa ser que nesse segundo que você se distancia, você perde a bênção que Deus está preparando para você. O nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. Não seja uma presa de Satanás, não seja uma presa do nosso adversário, não seja, não se afaste da presença do Senhor, continue firme. Está difícil? Permaneça. Está complicado? Permaneça firme na presença do Senhor, e você vai ver a vitória que o Senhor Deus vai entregar nas tuas mãos. Eu creio e acredito e tenho fé que esse dia vai chegar na tua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Fica um abraço do pastor Manuel. Que Deus te abençoe e te conceda um dia ou uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.